dia 12 de junho, São Paulo vai sediar aí a abertura da Copa do Mundo e vai ganhar também um projeto que atende mais de 13 mil crianças no Brasil e na Guatemala. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no NGT Entrevistas de hoje João Gabriel, que é o coordenador de marketing do projeto Love Football. João, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Muito prazer. João, antes de falar aí da chegada desse projeto maravilhoso aqui em São Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre a história maravilhosa do projeto Love Football, que atende aí muitas crianças na Guatemala e também aqui no Brasil, né? A história do Love Football começa da trajetória do seu líder, o Manuel Mano. Ele é um menino de classe média, bem estabelecido lá em Recife, mas que tinha uma paixão, melhor, tem uma paixão, que é o futebol. Quem não tem uma paixão pelo futebol no Brasil? Paixão do brasileiro. Exatamente. Né? Quem não, quando criança, não saiu correndo atrás de uma bola. Eu sou um perna de pau de classe maior, mas dei os meus chutes por aí. Sem dúvida. Mas o Mano é um ótimo jogador, jogou divisões de base de clubes lá da cidade de Recife, porém não seguiu a carreira, dificuldades físicas, até teve alguns probleminhas físicos, nada grave, mas não pôde seguir de forma profissional. Mas tinha uma habilidade, foi fazer faculdade fora, graças à habilidade que ele tem jogando bola. E foi pensando nisso, e ele teve uma experiência de vida super bacana, que como um rapaz de classe média, ele conviveu muito com pessoas que vieram de baixo e que estavam ali jogando bola junto com ele. Então ele via muito a dificuldade, o disparate entre a dificuldade que eles tinham para ir e voltar do centro de treinamento, ou muitas vezes morando no centro de treinamento longe da família, que estava em dificuldades em algum rincão do país, e ele como um garoto estabelecido, pai consultor de empresas, mãe super estabelecida também. Foi para os Estados Unidos e sempre com aquilo inculcado na cabeça, preciso de alguma forma reverter isso, se eu puder fazer alguma coisa por isso. E lá ele conheceu um pessoal na Califórnia e criou a Love Football, isso em 2007, a empresa tem 7 anos. Hoje, um viés de sair de ONG, do processo de ONG para um negócio social, que é algo muito mais interessante, uma empresa que entrega um benefício social, mas não esquece que tem que deixar um lucro, até como forma de você perenizar a operação. E isso nasceu em 2007, com projetos de campos ligados a comunidades rurais e ou urbanas na Guatemala. Foram 9 campos construídos lá, até como forma de validar a metodologia do Love Football. A Love Football não é uma empresa que só constrói campos e quadros, não é uma construção civil, não poderia montar uma arena da Copa, não é nosso objetivo. Sem dúvida. Apesar do futebol de verdade acontecer nos nossos campos, na minha humilde opinião, mas o mais importante, o verdadeiro core business da Love Football reside em você trazer à comunidade o sentimento de pertencimento, de engajamento quanto a essas construções, e mais do que isso, co-construir e protagonizar. O que eu quero dizer com isso? Ela participa do processo, todo o processo de planejamento e execução do campo e da quadra, e depois a gente passa para ela todas as ferramentas, a expertise, o conhecimento, para ela daquela quadra ela tirar o seu sustento e o engajamento como uma ferramenta de educação, de integração da comunidade, de tornar aquilo um espaço de convivência e que traga educação, diretamente saúde, segurança e o esporte, né, que acaba dali pode surgir afinal, através do esporte mesmo, acontece todo esse processo de integração. Exatamente. Aí com a criança, e que acaba tirando as crianças da rua, dando uma oportunidade, né? E revelando aí muitos talentos, né? Porque o Brasil, os nossos jogadores, né? Você vê a seleção brasileira, é justamente isso, né? São jogadores aí que começaram muito pobres, quase todos sem recurso nenhum, e que foram descobertos aí e conseguiram alçar aí ao sucesso. O metrô divide 2 esferas do futebol, né? De um lado, nessa arena, a qual falaremos daqui a pouco, esse projeto ao lado de uma arena importante para a Copa do Mundo e para a cidade de São Paulo, acontece o showbiz, as grandes quantias de dinheiro, o espetáculo, o entretenimento, a televisão, etc. Mas para existir aquele lado, existe o futebol de verdade. O futebol de verdade é jogado
nos campinhos, Sem dúvida. nas quadras, nas escolas ou nas comunidades. E é de lá que nascem os diamantes, que depois lapidados ao longo do tempo, devidamente trabalhados, treinados, eles acabam parando em lugares como Itaquera, Mineirão, Maracanã, Beira-Rio, e por aí a gente vai. E como que chegou o projeto Love Futebol? Como que foi a entrada do projeto no Brasil? Qual que foi o primeiro campo inaugurado? Nosso primeiro campo, a gente tem um parceiro, né, nos Estados Unidos, uma grande empresa do mercado de bebidas, e ela já ajudava a gente em alguns campos na Guatemala, na América Central, e graças a ela, mais uma doação da FIFA, que reconheceu o projeto, adorou a entrega social do projeto, graças a um projeto da FIFA chamado Football for Hope, Soccer for Hope. Ela entregou uma quantia, e com essa quantia, mais esse apoio dessa grande indústria do segmento de bebidas, a gente trouxe de volta o Manuel para o Brasil para executar um primeiro campo na cidade onde ele nasceu, que é Recife. Sem dúvida. Então, os primeiros o campos, orgulho dele, né? Exatamente. Os primeiros campos da Love Football nascem no estado de Pernambuco, nas proximidades de Recife, justamente por essa aproximação dessa grande empresa do mercado de bebidas, representante dela na região Nordeste, na região do estado de Pernambuco, e essa doação da FIFA. Foi o suficiente para montar o primeiro campo, apresentar o modelo de negócio, que não deixa de ser um negócio, né? As devolutivas para patrocinadores e comunidade, e aí veio o segundo campo, terceiro campo, e agora estamos montando o 16º campo, contando Guatemala. Agora a gente fala que é 16º que a gente está entregando, tem mais um a caminho na cidade de Curitiba, mas são 15, eu falo muito que são 15 mais 2, né? Então até o final do primeiro semestre, início do segundo, a gente vai ter 17 campos ao redor da América. E aqui no Brasil, então, primeiro foi em Recife e depois vocês foram para onde? No Brasil nasceu no Nordeste, nasceu em Pernambuco, depois fez a região, alguns outros estados ali da região, proximidades de Recife, como São Lourenço da Mata, até uma entrega recente, mas associado ao Odebrecht, na construção dessa quadra como uma entrega à comunidade associada à Arena Pernambuco, né, nas proximidades ainda de Recife, Maragogi, Alagoas, e aí a gente começou a descer o mapa do Brasil. Já fizemos Rio de Janeiro, que é um projeto lindo, é o nosso maior campo, é um campo de dimensão oficial de futebol, no meio, no coração do Complexo do Alemão. Paraná, com 2 campos, Foz do Iguaçu e Curitiba, que está a caminho. E, finalmente, depois de muita procura e uma certa pressão e ansiedade de toda a equipe e minha, chegamos em São Paulo, e acho que não havia melhor ocasião e melhor local e data para a gente poder colocar o nosso pontapé inicial na maior metrópole do país. Sem dúvida. Eu queria que, antes da gente falar um pouquinho de São Paulo, João Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho aí do projeto no complexo do Alemão. Quando o projeto chegou, havia já a pacificação na região, não? Havia. A pacificação tinha acabado de acontecer e esse nosso parceiro nessa grande indústria de bebidas já estava de olho, já fazia alguns projetos pontuais ligados à comunidade, ligados a favelas, e nos atentou que havia uma oportunidade, a gente já via uma oportunidade e ela também veio com interesse. Então fomos lá, conhecemos o complexo, conhecemos lideranças, não é um projeto de chegássemos, vimos um terreno, apropriamos e construímos, não, conhecemos as lideranças, conhecemos pessoas incríveis, grandes histórias lá dentro, como o René Silva Júnior, para pegar uma pessoa reconhecida que criou voz à comunidade e reportava o que estava acontecendo na época da pacificação, e hoje tem bolsa, já faz apareceu faculdade. aí até em novela? Já apareceu em novela e outra, acabou de voltar de Harvard. Puxa. Foi palestrar lá, contar a experiência, como é que ele construiu O René Silva Júnior tem uma central de jornalismo dentro do complexo. Não, é sensacional Ele é um realmente o menino trabalho muito dele. prodígio. E conhecemos essas lideranças e construímos esse campo fantástico, com lideranças locais participando do processo, com mutirões, com a população local participando da construção junto com a gente, para trazer, novamente, esse sentimento de co-construção. Não é uma empresa chegando, uma consultora normal e fazendo, não, eu quero trazer toda a comunidade. Participação da sociedade toda. Exatamente, porque quem vai aproveitar aquilo, o legado não é nosso.
A gente só é um facilitador. O legado é deles, a entrega é deles. Dali que vai sair um craque, dali que vai sair uma criança que poderia estar fazendo uma coisa errada e está correndo atrás de uma bola. Ou como é um espaço muito grande, lá tem sessões de cinema, tem... Nossa, não sabia. Então, na verdade, o espaço então é aproveitado. Além de uma escolinha de futebol, que normalmente funciona, o que mais funciona nessa unidade? Tem quermesse, tem cinema. No dia da inauguração, para mim foi super bacana que assim, a gente fez um baita jogo entre comunidade e a equipe da Love Football. Eu fui o técnico porque a habilidade em campo, como eu disse anteriormente, é nula. Coloquei o mano na braçadeira de capitão, falei para ele sair correndo atrás da bola. E quando a gente terminou, eu não sabia disso. Parou o que eles chamam lá de caveirão da cultura. Olha. Que era um Jeep Willys lindo, todo preto, fosco. E eles montaram uma sessão de cinema. Sensacional. Contando a história do baile Batalha do Passinho, né? Que é uma competição sobre qual comunidade, qual as pessoas que dançam super melhor. tradicional no Rio de Janeiro. Exatamente. E rolou assim, com telão, e depois documentário e filme. E aí isso foi das 6 até as 10 da noite. Então, a quadra não é só o futebol, o esporte. Ela pode ser uma ferramenta para auxiliar num processo de vacinação, um mutirão, uma ação comercial ali da vizinhança, além da questão do entretenimento e do esporte, que é saúde, que é vida, que é disciplina e que esperamos que regiões, na verdade, né, em regiões aí super carentes aí de entretenimento, de lazer. Né? Exatamente, né? Quiçá, além disso, daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, a gente descubra a história de alguém que foi, além de beneficiado pelo nosso projeto, tá aí jogando num Barcelona da vida, numa Inter de Milão, no Chelsea, como os nossos garotos propagandas, né, nossos embaixadores, também estão. Eu queria que você falasse, a gente não comentou ainda, João Gabriel, você falasse um pouquinho dos embaixadores, né, do projeto. É um baita orgulho. Você sabe que semana passada, quando rolou a convocação final para a Copa, eu nunca tinha visto, né? Então, estava sempre trabalhando, etc. E fazendo meus projetos, eu trabalhando, na época eu trabalhava como empresa, não hoje como consultor, coordenador do Love Football, né? Só que aquela quarta-feira eu parei e vibrei, porque conseguimos colocar nossos 2 embaixadores na lista dos 23 de Luiz Felipe Scolari, que originalmente é o Hernanes, jogador hoje da Inter de Milão, craque do São Paulo. Eu fico super feliz que eu sou São Paulino, então temos um São Paulino, mais um São Paulino na nossa equipe. E ele trouxe para uma ação especial que a gente está realizando o Davi Luiz, do Chelsea, né, que acabou de terminar a Premier League e jogou a semifinal da UEFA Champions. E junto eles comunicam sobre a nossa causa e são embaixadores, participam de algumas ações. E após a Copa a gente vai se encontrar. Durante a Copa a gente vai se encontrar por causa de uma ação especial que a gente vai fazendo, e vamos convidar o telespectador a participar conosco. Mas a gente quer sentar depois, vamos desenhar alguma forma de trazê-los ainda mais próximos. Eles são pessoas que saíram de lugares onde a Love Football hoje atua, né? E isso é muito legal. Eles conseguem vislumbrar na Love Football algo que eles procuram não só como entrega social, são pessoas super bem-sucedidas, mas que atuam aonde eles nasceram, para a vocação e para a labuta, para o trabalho que eles realizam, né? Então, assim, Hernanes nasceu e viveu boa parte da infância dele no interior de Pernambuco. Então, jogou em Campinhos, em péssimas condições, e ali nasceu um craque que começou jogando no Nordeste, foi para São Paulo, foi morar em Roma, na Lazio, e hoje é capitão da Inter de Milão. Davi Luiz também nasceu no interior, jogou bola, foi cedo para a Europa, e hoje é um símbolo do Chelsea, uma força do futebol europeu. Sem dúvida. Mas eles não esqueceram, não tem como esquecer, as raízes. É por isso que eu volto a dizer, né? Para existir o Hernanes e o Davi Luiz jogando contra a Croácia no Itaquerão, existiu um Hernanes e um Davi Luiz que jogaram
na Fundação Dom Bosco, que correram atrás da bola descalço, em campos de péssimas condições, e que a Love Football justamente tenta trazer essa cultura, o benefício da cultura do futebol para o esporte, para a vida das pessoas, como trouxe para eles. Sem dúvida. João Gabriel, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente já fala já do super projeto aí que está chegando agora em São Paulo, Tá, ok? O NGT Entrevistas faz um pequeno intervalo, mas a gente volta já. Fique com a gente.